Cartas de isenção, o que deve ser feito com elas? Cartas de isenção, o que deve ser feito com elas? Bom, nessa altura já saiu as duas autorizações, né, do IPI e do ICMS, Receita Federal e Secretaria da Fazenda do Estado. Então agora o procurador, né, você vai montar o processo para entregar para o seu cliente ir até a concessionária. Se for um parceiro, né, se, por exemplo, nós temos parceria com uma concessionária da Honda aqui em São Paulo e quando sai a autorização, eu não entrego para o cliente. Eu aviso a concessionária, entrego para a concessionária e a concessionária vai entrar em contato com o cliente, porque a concessionária é que está pagando o processo, a concessionária está dando o serviço para o cliente. Então, nesse caso, a gente como procurador, a gente entra intermediadamente como procurador do cliente, mas na verdade o nosso cliente é a concessionária, né? É que não tem como separar essa relação. Então, quando finaliza, eu não vou avisar o cliente, eu aviso a concessionária, mando o processo para a concessionária, já com a nota fiscal, né, para cobrar o serviço, e a concessionária que vai avisar o cliente. Olha, estamos com autorização, vamos tirar o pedido. Quando o cliente é meu, eu ligo para o cliente e pergunto, olha, você já sabe o que vai comprar? Ah, ainda não sei, estou pensando. Bom, eu tenho parceria com 2 lojas. Eu te indico essa e essa. Se você quiser, eu não vou te cobrar. Eu vou cobrar deles e te mando para lá. Eu te entrego aqui o processo, você vai lá e compra com eles. Ou você paga para mim e aí eu abato no emplacamento lá mais na frente, aí é o que for negociado. Isso não é tão o principal. Isso aí vai na forma de conduzir o negócio. Agora, com relação à entrega dos papéis, você tem que definir se você entrega para o seu cliente ou se o seu cliente é a concessionária. Feito isso, cada fábrica exige a documentação de uma forma. Todas pedem o que eu elenquei aqui, tá? Só que a diferença é que algumas pedem cópia simples, outras pedem cópia autenticada. Mas o que é comum em todas? Sempre tem que apresentar o IPI original, uma via, tanto para condutor quanto para o processo de não condutor. É uma via porque ela não é como o ICMS que você usa 3 vias, né? Eu até ressaltei aqui embaixo que no ICMS, uma via é do cliente, né? Tem que guardar, e as outras 2 vai uma para a fábrica e uma para a concessionária. Já o IPI é diferente, o IPI vem uma via e vem uma página de autenticação, que é a assinatura digital. Então aquela outra página não é uma segunda via, é uma continuação, por isso que eu coloquei aqui uma via. Que na verdade são 2 folhas que representam cada uma coisa. Não é que nem o ICMS que são 3 vias iguais. A do IPI é uma via, que é a página da autorização ou anexo 5, e a segunda página é a autenticação, é a assinatura criptografada da Receita Federal. Então, uma via. 3 vias do ICMS, uma do cliente, 2 para uma para a concessionária e outra para a fábrica. Cópia autenticada da CNH mais RG para o condutor, ou cópia autenticada só do RG e CPF para o não condutor. Cópia autenticada do endereço, comprovante de endereço, no nome do beneficiário ou cônjuge, pai, mãe, dependendo da situação. Cópia autenticada da curatela, para caso de não condutor interditado. Cópia autenticada da CNH do condutor autorizado, se refere só ao caso do não condutor. E cópia autenticada do anexo 8 e anexo 6, que são os 2 anexos utilizados para indicar condutores, tanto na Receita Federal quanto na Secretaria da Fazenda. Tá? A diferença maior entre o não condutor e o condutor é que no não condutor vai estar os anexos da aprovação, a curatela em caso de interdição e o que é comum a todos? A certidão de casamento por conta da comprovação do endereço. Tá? Com relação à fábrica, a fábrica às vezes pede cópia simples do endereço, cópia simples da certidão, cópia simples da curatela, mas no geral pedem tudo cópia autenticada, tá? É como se fosse um outro
como se fosse um outro processo de isenção que está sendo montado, digamos assim. Só que ali já está mais diluído, né? Já estão com as autorizações deferidas. Aí simplesmente é só montar esse processinho, pôr no envelope e entregar na concessionária. Lembrando que o IPI tem validade de 270 dias ou 9 meses, o ICMS tem validade de 180 dias ou 6 meses. Por que está essa diferença? O ICMS ele leva mais tempo para analisar. Então, quando sai o ICMS, o IPI já saiu há alguns meses, né? Então, no final, a pessoa acaba tendo aí pela frente 6 meses para faturar um veículo. Então, é importante, eu faço isso, no envelope eu coloco data de validade do IPI, e isso você se baseia pela data de emissão da assinatura digital, porque hoje em dia, quando imprime a autorização na Receita Federal, ela não sai mais com o carimbo e assinatura do funcionário que imprimiu. Ela sai com uma marca d'água com a autenticação da assinatura embaixo e a data da assinatura digital. Dali você conta 9 meses, tá? O ICMS ainda é no sistema manual, vem assinado pelo fiscal e pelo inspetor fiscal, sempre tem 2 assinaturas em cada via. Se faltar uma assinatura, leva lá, porque vai dar problema. Tem que observar se o IPI está com o nome, CPF e endereço correto, se o ICMS veio com o nome, CPF e endereço correto, se as vias não estão rasuradas, se elas estão legíveis, porque tudo isso vai barrar lá na fábrica. Não sei por que também, porque tudo isso tem uma via recibada dentro da Receita Federal e outra na Secretaria da Fazenda. Mas faz parte do trâmite, né? A gente gosta das coisas arrumadinhas. Ninguém quer ir numa livraria comprar um livro todo bagunçado, né? Você quer tudo bonitinho. Então, a gente entrega tudo corretamente para eles também e aí não tem crise. Entregou essa documentação, quer ter um backup? É bobagem. Pela Receita Federal, você pode fazer um backup do processo, fazer um download pela procuração eletrônica ou pelo seu certificado digital, se você tiver. Procurador, certificado digital, procuração eletrônica do contribuinte, e aí você consegue fazer download do processo e envia no e-mail para o cliente. ICMS, não tem isso. Então, tira uma cópia do processo inteiro antes de mandar para a Fazenda, e aí você pode deixar essa cópia junto com os originais dentro do envelope. É uma boa opção também. E é aí que você vai conversar, porque eu estava explicando sobre o macete das cartas de intenção de compra. Então aí você vai conversar com o seu cliente sobre o quê? Lembra que eu menti, coloquei uma carta de um carro bem mais barato para poder o processo ser aprovado mais rápido e mais facilmente? Então, agora quando você efetivamente for comprar o carro, você vai pedir uma carta de intenção. E essa você vai deixar guardada junto com a espera ansiosa do retorno desse cliente com a nota fiscal do carro para pedir a isenção do IPVA. Então, nesse momento é bom que quando a pessoa fechar negócio lá na concessionária, ao levar esses documentos, que ele já peça a carta de intenção de compra do lugar onde ele realmente fechou o negócio. Essa carta você vai utilizar posteriormente no encerramento do ICMS para fazer juntada. Mas isso eu explico numa outra situação. Vou relembrar, né? Na verdade, é um procedimento simples. Você vai pedir a substituição da carta de intenção usada anteriormente durante o processo e para poder encerrar o processo do ICMS, você junta a nota fiscal do carro, o documento emitido, né, do emplacamento e a declaração com na verdade, o requerimento de substituição da carta de intenção. E aí você coloca essa carta do carro que ele realmente comprou junto com a nota fiscal e aí não vai ter problema, porque aí o fiscal que foi encerrar o ICMS vai saber que a pessoa mudou de ideia e comprou outro veículo. Aí tá legal, tá certinho. O que não pode é a pessoa não ter a carta de intenção, porque pode gerar uma intimação da Secretaria da Fazenda exigindo a troca da carta de intenção baseado na nota fiscal do carro, que não bate com o carro que foi informado durante o processo. Ok?